Olá, seja bem-vindo. Hoje é dia 19 de agosto. Bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9h05 da manhã e você confere junto comigo as principais notícias da nossa cidade. Hoje é o dia do artista de teatro e para conversarmos sobre o assunto, nós estamos recebendo a atriz e palhaça Andréia de Medeiros. Seja muito bem-vinda, Andréia. Obrigada. Começar a nossa sexta-feira falando sobre arte, né? Porque tem muita coisa aqui na nossa cidade. Antes da gente falar um pouquinho sobre essa questão artística, queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre a sua carreira. Como que a arte entrou em sua vida e depois a atividade da palhaçaria, Andréia? Bom, acho que desde muito nova eu tive uma vontade de fazer teatro. E, segundo a minha mãe, isso vem desde muito cedo mesmo, que ela disse que nas brincadeiras eu não fazia tipo o cravo brigou com a rosa, eu tinha que representar o cravo brigando com a rosa, o choro, etc, etc. Então, já é algo de muito nova, mas na escola, uma professora especificamente despertou isso de uma forma mais específica. Foi a dona Laís, inclusive, e uma professora de português, e ela começou a fazer teatro com a gente. E isso foi tão forte que mesmo quando ela não continuou na escola no ano seguinte, essa turma continuou fazendo. E era interessante porque as coisas não tinham os nomes que tem hoje, né? Era o diretor artístico, o figurinista. A gente pegava a roupa da mãe, era uma coisa bem mais artesanal, mas a essência estava toda lá. Essa ideia de comunicar algo, de oferecer algo e de alguma maneira descobrir possibilidades de expressão. E aí depois eu fui indo para outras atividades, grupos de teatro, aí resolvi fazer realmente uma formação nessa área, então fui a Curitiba estudar, fiz a faculdade nessa área, e aí quando retornei, então achei outro grupo, continuei os trabalhos, tanto de apresentações, como também o fazer, além do fazer artístico e dirigir e tudo mais, também dar aulas de teatro. Muito legal. Foi outra habilidade que foi surgindo e que foi muito especial também. Agora, dentro do teatro tem a arte da palhaçaria, né? Tem. Como que entrou na sua vida essa arte? De uma forma muito especial. Final do ano 2000, a gente teve a oportunidade de fazer um curso. Muitas pessoas aqui dessa cidade fizeram esse curso, foram 20 vagas e muitos tomaram contato pela primeira vez com a arte da palhaçaria nesse momento. Foi com uma mestra da palhaçaria, Cristiane Pauliquito, dentro de um projeto chamado Mandacarinho. E aí nós tivemos a oportunidade, então, de ficar uma semana inteira só de treinamento corporal, uma outra só com ela mesma. E então a gente trabalhou muitos elementos e ali foi uma sementinha. E aí, com isso, você vai procurando outras coisas, fiz curso com outras pessoas fantásticas e, de alguma maneira, isso nunca mais saiu da minha vida. E eu tinha muita vontade de ir com essa arte a lugares diferentes, porque eu sabia que ela era muito potente, mas também sabia que precisava de mais formação. Então, essa estrutura foi sendo montada, a Bilu foi nascendo, foi sendo gestada até que foi nascendo. E aí, no momento, eu procurei também um grupo que faz esse trabalho voluntário em hospitais de palhaço. Bilu, só para o pessoal de casa entender, é essa personagem, Bilu, né? Bujeju. Bilu Bujeju. Com biquinho, porque é francês. Com Bujeju. biquinho, tá certo. Agora, eu queria que você comentasse um pouquinho mais, André, quais são as principais características da palhaçaria, né? Porque eu acho que o palhaço, ele tá muito ligado à infância, né? Mas não é só para criança a palhaçaria, existem diversas áreas, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre as principais características. O palhaço A gente não inventa um palhaço. Desculpa. Ele já está. Ele é como um exagero da gente mesmo. E isso é muito fantástico porque você tocava na questão da criança. Onde a criança e o palhaço se conectam tanto? Porque a criança, ela brinca, ela joga e não tem ainda a preocupação de ganhar e perder. Isso vem com o tempo e muitas vezes vem pelos adultos, né? Então, duas crianças podem jogar muito tempo sem ter necessariamente que ganhar ou perder. Se ela ganha, ela ri, se ela perde, ela ri, né? Isso não tem tanto peso. E aí, então, essa ideia que a gente vai sendo incutido na gente, de que a gente tem que estar sempre
tem que ser o máximo, não pode falhar, tem que ser o top, 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 top. Isso vai gerando uma carga muito grande. E, de alguma maneira, a gente nunca pode errar. E o palhaço trabalha justamente no erro. Então, ele oferece o erro, ele oferece o ridículo, ele, de alguma maneira, exagera isso. Então, sei lá, se alguém tem a canelinha fina, escondeu a vida inteira, porque, né, colocava 2 calças, 3 calças para esconder, porque é um defeito, é uma, sei lá, é uma coisa ridícula, ou qualquer coisa que a pessoa se sinta mal com isso. Na palhaçaria, isso é o inverso. Essa lente se amplia justamente nisso, né? E ele começa a trabalhar com isso de uma outra forma e torna isso risível. Então, tudo aquilo que normalmente a gente faz e não pode falhar, o palhaço falha e nessa falha dele a gente se humaniza. Porque quando eu assisto um palhaço falhando, eu sei que ele pega uma pilha de pratos, ele não vai dar conta daquela pilha, mas você pode levar? Posso, claro. Aí ele pega uma pilha enorme e vai assim, você não, vai cair, vai cair. A gente torce para que não caia, mas ao mesmo tempo, quando cai, a gente se reconhece porque a falha dele é a nossa também. Então isso humaniza muito quem assiste e quem faz. Instiga uma nova forma de ver o mundo, né, Andréia? Tanto para quem faz esse personagem, quanto para quem está ali no público, certo? Sim. O palhaço ele vai trabalhando até chegar num estado de uma prontidão, de uma leveza e a principal, eu acho que o que mais encanta no palhaço é que ele consegue voltar a ver o mundo como se fosse a primeira vez. Então ele perde esse olhar cansado que a gente vai tendo ao longo do tempo. Então, sei lá, tá, Isabela, tá, fulano, tá, já conheço, já sei o que vai dar isso. É um olhar cansado. Ele abre esse olhar e vê tudo novo. Né? Tipo, nossa, você, que legal, nossa, oi, você também, oi. Então, ele está o tempo inteiro com essa vitalidade. E por isso, realmente, é muito fácil identificar esses traços na criança, que ainda tem esse olhar descansado. E por isso, quando a gente entra nessa seara do palhaço, a gente também vai revitalizando essa forma de ver o mundo. Porque quando eu perco a curiosidade pelo outro ser humano, ou pelas situações, ou por qualquer coisa, isso vai se tornando rotina, vai ficando pesado e vai ficando cada vez mais difícil lidar com isso. Né? Então, por que tanto peso em coisas que poderiam ser mais leves? Porque, de alguma maneira, a gente perdeu essa capacidade de olhar tudo pela primeira vez, olhar com o olhar de uma criança e não ter tanto medo do julgamento, tanto medo do erro, porque a gente vai errar. E qual o problema? Depois conserta ou aprende, faz de novo. Né? Às vezes é um peso muito grande para algo que não precisaria ser. Mas o palhaço vai para esse lugar para que a gente se recorde disso. Andréia, isso é quase como uma terapia, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o quanto isso está relacionado, né? A arte e a terapia, nessa visão nova de ver o mundo. Peço licença rapidinho, a gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre teatro. A gente começa nossas reportagens falando agora sobre esporte. O Jacareí Rugby e São José se enfrentaram 3 vezes no último sábado. As partidas, separadas por diferentes categorias, foram vencidas pelos jacarés. Confira na matéria. No último sábado, dia 13 de agosto, foi realizada a maratona de jogos entre Jacareí e São José dos Campos por 3 diferentes categorias de rugby. As partidas aconteceram no Centro de Treinamento Ange Guimerá, no Campo dos Alemães. O time principal do Jacareí venceu o São José por 25-14. Com a vitória, o Jacareí selou sua classificação para as quartas de final do Campeonato Brasileiro. Esta foi a primeira vitória do Jacareí Rugby contra o São José fora de casa. O clube da cidade deve manter o 3º lugar no Grupo Sudeste, faltando mais 2 rodadas a serem disputadas. Sair com um resultado positivo é muito bom para a gente, para a continuação do campeonato. A gente conseguiu sair da 4ª colocação para a 3ª colocação. Ainda temos mais 2 jogos duros aí, antes do mata-mata. E para o Jacareí Rugby, a gente fica muito feliz por ter feito a primeira vitória aqui fora de casa, aqui no campo de São José. Antes a gente nunca tinha tido essa conquista, então fica esse legado para o clube, é a primeira vitória. E bom, estou muito feliz, a equipe deu sangue até o final, se entregou até o último minuto
e a gente saiu aí com um resultado positivo. Além da vitória do time adulto, o Jacareí Rugby também superou os joseenses nas categorias de base. O jogo do M15 com atletas de até 15 anos de idade acabou em 51-10. Já na partida do M18, os jacarés levaram a melhor por 34-10 no Clássico Caipira. O próximo compromisso do Jacareí Rugby será pelo Campeonato Paulista, quando a equipe visita a Politécnica em São Paulo no dia 20 de agosto pelas semifinais do torneio. Parabéns aí a toda a equipe do rugby. A gente volta a conversar com a Andréia de Medeiros, atriz e palhaça. Estamos falando sobre o Dia da Arte do Teatro. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando por meio das nossas redes sociais, onde a gente está ao vivo, Facebook e YouTube. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. Lá você pode mandar sua dúvida ou comentário sobre a nossa conversa de teatro, de palhaçaria. Muito gostoso, né, Andréia? Agora você tem mais de 20 anos de experiência dando aula, dando oficinas. Queria que você comentasse um pouquinho, Andréia, como que você observa que a arte e a terapia, né, principalmente vendo os alunos, com certeza você se deparou com várias realidades diferentes, Sim. né? Como que você observa que a arte e a terapia estão ligadas? Em verdade, até simbolicamente elas estão, porque as divindades gregas contam muito desse simbolismo, né? Então, se a gente for pensar, a gente tem até dentro dos mitos uma relação muito próxima, né? Apolo, por exemplo, ele rege também a questão da cura, né? E também é uma divindade muito presente no teatro, então, de alguma maneira, isso sempre se relaciona assim. E tudo que a gente trabalha para expressar, para alcançar o mais belo do ser humano, e para mim, teatro sempre é uma expressão, a arte toda, né? Eu falo do teatro por essa particularidade de convivência com isso, mas a arte como um todo é a expressão do belo. E até onde eu consigo conceber, a doença é uma desarmonização. Então, quando você, de alguma maneira, se aproxima de algo belo, a gente harmoniza a nossa frequência, né? Então, seja uma paisagem bela, seja uma apresentação, seja uma música, tudo que a beleza pode, que a gente consegue alcançar de beleza, nos harmoniza. E nos harmonizando, nos traz mais saúde. Uhum. Então, isso sempre vai se tocar. E, às vezes, é mais isso que a gente falava de uma outra forma de ver. Então, por exemplo, num dos cursos que eu dei em São Paulo, eu me lembro que uma das pessoas, a gente pensa em São Paulo, a gente é aqui, né, mais caipira, mais tranquilo, está no ponto de ônibus, ainda encontra um e outro e conversa. Em geral, as pessoas lá têm um ritmo de vida muito forte, nem sempre muito humano. E eu me lembro, num curso, algo que me marcou muito, uma das pessoas me colocou no final do curso que foi a primeira vez que ela conseguiu, de fato, olhar alguém no olho. Era um dos exercícios, era oferecer olhando no olho e dizer para a pessoa, tal, que fazer o contexto do exercício. E ela disse que foi a primeira vez que ela percebeu a possibilidade de olhar alguém no olho. E isso foi muito marcante, tanto para ela quanto para mim. Eu falei, gente, olha que dimensão isso toma. A gente já não olha no olho da pessoa. Uhum. Então, às vezes, algumas doenças talvez não precisassem estar tão difundidas se a gente voltasse a se olhar no olho. Com certeza. Se a gente voltasse a ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cortesia. A arte, ela é muito especial porque a gente vai aprendendo a conviver. Então, eu não estou fazendo para mim, eu tenho que fazer para oferecer. E eu não faço sozinha. Então, eu tenho que saber que sempre tem pessoas comigo, né? Então, eu sou o máximo, eu estou no palco. Não, tem a pessoa que está na iluminação, tem a pessoa que está no som, tem a pessoa que dirigiu, tem a pessoa que preparou o cenário, tem todo mundo. Às vezes, tudo bem, que muitas vezes é a gente que faz tudo, porque dependendo da situação a gente se vira. Mas essa ideia de que eu preparo algo para alguém, então essa ideia de que não é por vaidade, é por algum grau, eu tenho que desenvolver uma generosidade, uma cortesia, um cuidado.
E isso sim, eu acho que cura muita coisa. E é muito interessante, né, André? Quando a gente fala sobre arte e terapia, a gente não fala, né, da terapia em si, de estar ali tendo toda uma questão técnica de medicina. A gente fala, sobretudo, de autoconhecimento, né? Exatamente. A arte e a palhaçaria proporcionam isso? Bastante, bastante, porque, por exemplo, da palhaçaria, para você colocar aquela pequeníssima máscara, você tem que tirar várias outras, né? Isso de se autoconhecer é descobrir que a gente também tem as nossas máscaras. E aí ter o valor, a coragem de tirar algumas delas, de alguma maneira se despedir de algumas coisas que eu não sou, para conhecer de fato quem eu sou. Uhum. Então é um trabalho muito, muito rico, porque realmente traz autoconhecimento. E quando eu me conheço, eu consigo me relacionar de uma maneira mais verdadeira. E a arte está em vários âmbitos da nossa vida, né, André? A gente já volta a conversar um pouquinho mais como a arte pode estar ali no nosso dia a dia, na forma que a gente se comunica com as pessoas. Peço licença novamente. A gente fala agora sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui em Jacareí. Hoje devem tomar a primeira ou segunda dose da vacina crianças entre 5 e 11 anos e pessoas com mais de 18 anos que por algum motivo ainda não iniciaram o esquema vacinal. Já a dose de reforço está disponível para todas as pessoas com 12 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses ou a dose única de Janssen há 2 meses. A quarta dose é aplicada em pessoas acima de 30 anos que tomaram a dose de reforço da vacina há 4 meses. E a quinta dose do imunizante está disponível para os idosos imunossuprimidos, com mais de 60 anos, que tenham recebido a dose anterior há 4 meses ou mais. A imunização acontece em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família, entre as 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Outras informações você confere no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Lá você pode conferir todo o calendário e se proteger contra a Covid-19. E hoje começa o nosso tradicional festival do Bolinho Caipira. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o repórter Rodrigo Cabral, que está ao vivo com a gente no plenário da Câmara. Bom dia, Rodrigo. Quais são as informações, por favor? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, com 18 entidades beneficentes e diversas atrações culturais, hoje vai começar então a festa do Bolinho Caipira aqui em Jacareí. Como você disse, né, começa hoje e vai até o domingo, dia 22. E olha só, as vendas dos bolinhos começam às 14 horas de hoje e vão até às 22 horas, assim em todos os dias, né? Também teremos várias atrações musicais, né, várias coisas acontecendo. Hoje, às 18 horas, a gente tem vai iniciar, né, a banda Forró Canaviá. Então, e ao decorrer do evento, vamos ter diversas outras. E já no domingo, também às 8 horas, teremos o encerramento do evento, né, com a dupla sertaneja Thales e Wellington. O evento vai acontecer lá no parque da cidade. Então, se você quer ir, já prepara um agasalho, já prepara o seu guarda-chuva, porque o tempo está mudando, hein? E se você quer saber também mais informações, é só acessar o site da Fundação Cultural aqui de Jacareí, que é o fundacalcultural.com.br. Voltamos ao estúdio. Sexta, sábado e domingo, então, a gente tem a nossa famosa feira do Bolinho Caipira, R$ 2,50 o bolinho, e ainda podendo estar ali com a família, curtindo uma música, é possível ajudar as entidades, então está imperdível. E olha só, a oficina de musicalização vem sendo uma das alternativas para aproximar os idosos da cidade. Ela proporciona maior desenvolvimento cognitivo e promove um ambiente mais leve em um asilo de Jacareí. Quem canta os seus males espanta. O ditado popular reflete o principal objetivo da oficina de musicalização para os idosos, a melhora na qualidade de vida através da música. As atividades acontecem uma vez por semana, visando o desenvolvimento contínuo. A gente percebe que quando você fala em música,
o idoso volta, a memória dele, que ficou, né, a memória afetiva relacionada à musicalidade, é uma coisa que traz muito e eles participam bastante. Além de ficarem mais relaxados, né, menos e mais alegres, eu acho assim que a expressão deles muda e eles ficam bem tranquilos e mais ativos durante o dia todo. Uma atividade pela manhã para eles faz com que o resto do dia seja bem mais tranquilo. O trabalho realizado faz com que os idosos interajam mais entre si, desenvolvam capacidades cognitivas e, principalmente, façam um resgate afetivo através das músicas tocadas, sempre com temas voltados para as décadas anteriores. A gente trabalha uma série de atividades de musicalização. A gente está sempre procurando buscar materiais, a gente usa muito reciclável, a gente procura tudo que possa produzir som. Então, a gente usa garrafas, a gente usa chocalhos, embalagens, a gente usa panos, lenços. É tanta coisa que não dá nem para descrever. Bolas, bambolês, uma série de coisas. Em 2025, a gente sabe que nós já teremos mais idosos que crianças. E os idosos têm carência, eles precisam disso, né? Inclusive para inibir o desenvolvimento de doenças que acontecem na terceira idade. Então, isso ajuda a se libertar, ajuda a ser mais independente. Gil Barbosa é uma das professoras da oficina e relata que, além dos benefícios para os idosos, as atividades também proporcionam um sentimento de realização pessoal. Eu me sinto muito feliz, muito realizada, né? Porque a gente consegue ter um carinho, não só o carinho deles, né? Há mais de um ano aqui, um carinho que a gente sente todos os dias, mas também o quanto a gente contribui para o desenvolvimento deles, né? Nessa fase que muitas vezes muitos idosos são deixados de lado, muitas vezes ficam no quarto, não fazem nada. E com a música eu sei a grandiosidade desse trabalho para eles, né? Então eu fico muito feliz de poder contribuir com isso. Para quem participa das atividades, cantar é um alívio na rotina e um momento de esquecer todos os problemas. Eu fico feliz, porque eu gosto demais de cantar. Lá na casa da minha irmã eu já cantava, olha, eu já vivia cantando na casa da minha mãe, cantava. Eu gosto demais de cantar, sabe? Já cantava na casa da minha mãe, já fazia tudo. E depois que eu vim para cá, daí eu aperfeiçoei mais, cantei mais. A música proporciona novas experiências, novos estímulos e traz para o ambiente aquilo que é fundamental para todos nós, a alegria. Isso aí, a gente falando sobre arte, sobre terapia, um exemplo aí na prática com os idosos. Muito bonito o trabalho, parabéns a todos da equipe. A gente volta a começar com a Andréia, que é atriz e palhaça. A gente está falando um pouquinho sobre o Dia da Arte do Teatro. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa por meio das nossas redes sociais, onde a gente está ao vivo. Andréia, para além dessa questão terapêutica, o teatro, as técnicas do teatro, né, podem ser utilizadas no nosso dia a dia, desde a parte da comunicação. Queria que você explicasse um pouquinho essa relação, né, entre essas técnicas e também como a gente pode estar aplicando no nosso dia a dia, quando a gente vai falar ao público, né, para muitas pessoas, como que essas técnicas podem ser utilizadas? Perfeito. A gente sempre está comunicando, isso é fato. Então, meu olhar, meu corpo, a posição, o jeito que eu me movo ou não, tudo isso é comunicação. E muitas vezes eu mando a mensagem errada porque eu não conheço uma maneira melhor de mandar essa mensagem. Então, a importância da gente ter um pouco de consciência corporal do movimento que eu estou fazendo, isso o teatro tem bastante, porque eu tenho que conhecer como eu me movimento para, por exemplo, dar vida a um personagem. Então eu vou ter todo um trabalho aí de espacial, um trabalho também de expressão vocal, né? Muitas vezes não é que eu não tenho alcance vocal, eu só não trabalhei alguns elementos, ou por timidez, ou por mera falta de hábito mesmo de acessar algumas coisas. Então, a gente vai conhecendo mais esse instrumento, né? O próprio corpo e como é que ele está se expressando. Então, isso faz muita diferença porque se eu estou falando para as pessoas, eu quero que elas compreendam, eu quero comunicar algo. E se eu não consigo fazer isso adequadamente, a comunicação não se estabelece. E muitas vezes não é porque o outro não quis receber, porque eu não passei da forma adequada. Então, aprender
a se comunicar faz muita diferença, né? Tanto na comunicação a dois como num público grande. Eu preciso me situar, saber onde eu estou, em algum grau dominar um pouquinho, né? O nervosismo, ou seja o que for, que todos nós temos. E se não tiver, tem alguma coisa estranha no mínimo, porque as situações novas trazem um pouco de nervosismo, ou seja o que for. Mas como lidar com isso? Então, o teatro, a cada ensaio, a cada oficina, ele vai fazendo isso como algo gradativo, até que no momento isso se estabeleça. A gente aqui do jornalismo, a gente entende disso na prática, né, Imagina. Andréia? Muitas pessoas realizam o teatro justamente para poder estar conseguindo se comunicar melhor. Sim. Agora, eu vou pedir para você dar algumas dicas, tanto para a gente quanto para o pessoal de casa. Existe alguma dica, assim, a primeira dica, quando a gente está falando em público, como a gente pode estar começando, o primeiro passo para estar melhorando essa comunicação com as pessoas? Respiração. Acho que a respiração é fundamental. Para tudo, né? É bom que a gente respire sempre, inclusive, mas assim, é fundamental porque se em algum grau eu tranquilizo a minha respiração, tudo vai fluir melhor, né? Se eu estou respirando mal, a voz não vai sair, vai trancando. Então, uma coisa vai somando com a outra. Então, uma respiração mais natural para o ser humano é a respiração abdominal, né? Muitas vezes, quando a gente está ou gripado ou nervoso, a respiração fica muito peitoral aqui. Então, isso é uma quantidade muito pequena de ar e aí eu não sustento tudo que eu preciso. Então, se a gente observa um bebezinho dormindo ou mesmo um bichinho que a gente tenha em casa, eles respiram na barriga, né? Então, é mais natural. Em algum momento, essa respiração sobe. Então, a gente fazer sempre esse trabalho. Se eu vou ter que falar algo, se eu vou ter que, mesmo que uma parada, né? Observa a respiração. E aí vai tranquilizando o restante do corpo. Percebeu um ponto de tensão? Vai lá, relaxa, bem tranquilo. A gente tem uma capacidade fantástica que utiliza muito pouco, que é a nossa imaginação. Então, a nossa imaginação pode percorrer o nosso corpo e dizer, olha, tá tenso aqui, solta. Mas como a gente não usa adequadamente, a gente vai tensionando cada vez mais. Aí dói, tensiona mais. Então, soltar a musculatura e respiração. Aí o restante depende do que você for comunicar. O olhar também, André, a gente pode dizer que é fundamental? Eu queria falar uma coisa para você, Isabela, mas fica meio difícil assim, né? Então, assim, Isabela, então assim, né? Uma altura confortável, olhar no olho. E às vezes, se são várias pessoas, às vezes não dá para olhar assim, né? No olho, mas se eu olho de verdade para alguém, os outros estão comigo. E aí, no momento em que eu concluo aqui, eu olho para um outro de verdade e esse outro vai estar comigo. Olho para o outro e ele vai estar comigo. Então, é fundamental, sim. Então, muitas dicas boas, né? Para poder colocar em prática no dia a dia. Sim. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre a sua carreira, trazer um pouquinho mais sobre o seu trabalho da palhaçaria dentro dos hospitais, que também é fundamental. Peço licença, Andréia. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade, informações sobre a última sessão ordinária e vai saber mais sobre a solenidade em homenagem aos advogados. A gente volta daqui a pouco. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Gente que acolhe.
Gente que soma. Gente que tem histórias para contar. Enfim, gente que transforma pessoas, que transforma lugares e estão aqui, pertinho de nós. Todos os domingos, às 9 da noite, com reprises ao longo da semana. Confira a programação no nosso site. Gente em Destaque. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, Disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Estamos de volta e a gente começa conferindo parte dos trabalhos realizados pelos vereadores na 25ª sessão ordinária. A gente começa com o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, que enviou pedido de informações sobre a lentidão e demora na manutenção viária para fechamento da cratera aberta na rua Manuel de Souza, na Vila Zezé, região leste. A gente tem também o Edgar Sasaki, do PSDB, que enviou indicação à Prefeitura pedindo estudos para a implantação de luzes de LED na rua Engenheiro Flávio da Silva Freitas, no bairro Chácaras Reunidas e Igarapés, na Zona Oeste. Por fim, temos o vereador Hernani Barreto, do Republicanos, que enviou pedido de informações sobre obras de contenção de enchentes no córrego do Tanquinho, no bairro Jardim São Luís, região oeste de Jacareí. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você pode conferir no site da Câmara. É só acessar jacareí.sp.leg.br e ficar por dentro dos assuntos legislativos da nossa cidade. A gente volta a conversar com a Andréa de Medeiros, que é atriz e palhaça. Estamos conversando sobre o Dia da Arte do Teatro, falando um pouquinho sobre a questão da palhaçaria, né? Antes da gente voltar à nossa conversa, tem bastante gente participando do nosso chat ao vivo. Cláudia Medeiros. Sua irmã, né? Cláudia mandou aqui. Bom dia, Jacareí, minha cidade amada. Viva a cultura. André é top realmente, assistindo vocês de São Paulo. Parabéns pela entrevista. Muito obrigada, Cláudia, pela sua participação. Um abraço. Temos também a Carmen Lúcia. Parabéns por ter escolhido a Andréia. Ela é muito boa nessa área, assistindo vocês da Suécia. Estamos chique aqui no Bom Dia, Jacareí. A gente tem também a Cris Fidelis, nossa colega de trabalho. Como é sério falar de palhaçaria? Quanto aprendizado. Parabéns. Muito obrigada a todos que estão participando. Muito sério falar de palhaçaria mesmo, muito né? Muito sério, com certeza. Falando sobre palhaçaria, você também tem um trabalho dentro dos hospitais com um grupo Compartilhando o Riso em São José dos Campos. Sim. Como que é esse trabalho, Andréa? Então, eu comentei que sempre quis fazer, levar o palhaço a lugares especiais, diferentes, porque eu sabia dessa potência. O hospital sempre foi um desses locais, mas eu entendia que era algo tão sério que eu não podia fazer assim de qualquer maneira. Uhum. E então, quando eu encontrei a formação dentro desse grupo, que é o Compartilhando o Riso, me encantou pela seriedade com que eles tratam o tema realmente. Então, a gente tem mais de um ano de formação, muito antes até de todas essas questões de higiene, a gente já tinha palestras específicas sobre higienização hospitalar, sobre postura do voluntário, sobre uma série de coisas. Então, eu achei bem sério o trabalho e acho que desde 2016 que eu faço essas visitas. E então vai a doutora Bilu, Juju, formadíssima na Unibest, etc, etc. E é muito especial porque a gente faz esse trabalho de uma forma voluntária, mas assim como a descrição que a gente viu há pouco
de levar a música aos asilos e o quanto os voluntários ou as pessoas envolvidas se sentem também muito bem com esse trabalho, não é diferente, porque você vai... E a nossa proposta não é nem que a pessoa, sei lá, ria bastante ou não. A potência dessa relação tem que ser... porque é para uma pessoa, às vezes, para duas pessoas. Então, não é nem uma questão de que as pessoas fiquem rindo ou não. Às vezes, num hospital, uma boa visita não necessariamente gera riso, mas gera um contato humano, potente. E como o palhaço tem essa... todo mundo, ele manda todo mundo... assim, de alguma maneira, a pessoa que está hospitalizada, todo mundo vai entrar porque tem um procedimento para fazer, porque tem algo, então ela não pode recusar ninguém. Todo mundo está lá e ela tem que... E aí o palhaço, antes de entrar, ele pergunta, a gente pode entrar? E só entra com a permissão dessa pessoa. Então o jogo já se estabelece por essa primeira permissão. E aí quando você entra, o convite é sempre de que ele abra uma janela, porque o palhaço vê com esse olhar diferente, então nada do que ele está vendo ali, eu não tenho formação em medicina, né? Então eu não tenho conhecimento médico para de fato saber o que ele tem que usar ou não, a doença, isso, aquilo, então eu não fico na doença. Eu abro uma possibilidade, uma janela para outra coisa. Esse é o trabalho do palhaço no hospital. Então, aquilo que ele está vendo deixa de ser. Uma coisa que me marcou muito há anos atrás, a primeira visita que eu fiz com o meu padrinho, a gente entrou e tinha um senhor com muitos tubos, muitas coisas assim, e aí, se eu tivesse como Andréia, aquilo teria sido um impacto de, puxa vida, né, coitado, ou isso, ou aquilo, sei lá, qualquer outra coisa, e talvez não saberia o que fazer. A Bilu chegou e já, e aí, não sei o que, tal. E como isso se estabeleceu tão natural, ele começou a brincar. Ele falou, mandaram uns tubos aqui, ó, os hermanos, não sei o que, tá vindo uns tubos da Argentina. E aquilo ficou tão... E aí, assim, aquilo foi um jogo, e aí eu, meu padrinho, jogamos com ele, estávamos brincando, e ele começou realmente a rir. E aí, no ângulo que eu estava, eu vi o filho chegando. E o filho chegou assim, porque ele imaginava que ia encontrar o pai naquele primeiro estado que a gente chegou. Então, ele chegou muito cabisbaixo, assim. Aí ele olhou, parecia desenhinho, ele olhou de novo, tipo, opa, né? Aí a cena não batia, porque você muda o ar, né? Então você abre uma possibilidade onde não existia. E aí, sei lá, qualquer coisa vira jogo. Você tem uma roda de pessoas ali, e aí entrou outras palhaças, a gente assim, roda de samba. E a gente já entrou sambando no quarto e todo mundo... E aí, assim, era uma enfermaria, todas as pessoas da enfermaria estavam batucando e brincando no mesmo jogo. E a gente saiu e falou, nossa, gente, o que aconteceu? Isso aqui. Só que ganha essa dimensão. Por quê? Porque abre uma possibilidade, abre uma janela. E a gente convida. A gente nunca pode puxar ninguém, mas convida para essa janela. E se a pessoa aceita, ela tem um horizonte para olhar. É realmente uma troca mesmo, né, Total. Andréia? Principalmente de vocês que estão levando essa arte de ter essa troca e de ver mesmo essa efetividade de uma transformação social mesmo. Só que apesar disso, a gente entende também que exige toda uma questão de formação, todo um cuidado. A gente pode falar sobre desafios dentro da área artística, principalmente do teatro e da palhaçaria? Existem desafios? Sim, com certeza. Eu acho que o primeiro desafio é que o artista assumir realmente que a necessidade de uma formação, porque algumas coisas, por mais naturais que elas sejam, elas necessitam ser lapidadas, né? Então, é muito bonito quando a gente vê uma expressão bastante natural, mas também é importante que se conscientize dessa necessidade de estar sempre aprendendo, né? Sempre em formação, a gente nunca vai estar pronto. Assumir isso, assumir esse compromisso, porque a arte tem que carregar uma mensagem, né? Porque não é fazer pelo fazer. Então, é muito sério estar em cena. Então, assumir esse compromisso de ter algo válido para dizer, e aí dizer isso na sua melhor expressão artística. Se você é músico, se você é ator, ou se você... o que for, né? Então, de alguma maneira, esse compromisso, eu acho que é um desafio. E trabalhar alguns elementos
que muitas vezes nos atrapalham também, até coisas que atrapalham relações, né? Pequenas vaidades ou coisas que não caberiam, né? Então, assim, se eu tenho algo válido para dizer, esse algo tem que ser maior do que qualquer outra situação pessoal que possa acontecer. Então, esses são desafios. Agora, é importante também que a gente trabalhe muito essa questão. O amador tem um espaço importante, é uma atividade fantástica, mas também pensar no respeito por esse profissional. As pessoas que dedicam a sua vida de fato a fazer aquilo, elas merecem um respeito, merecem trabalhar dignamente naquilo que escolheram fazer. Então, acho que essa data especificamente, que é justamente a lei, né, que de alguma maneira traz a regularização dessas profissões, ela é importante, mas é mais importante ainda que a gente se conscientize da necessidade de que isso seja colocado em prática. Então, não aceitar qualquer coisa, porque parece que todo mundo sabe fazer, e não é bem assim. É importante que sim, que haja um profissional, que ele se forme, que ele se habilite, que ele esteja constantemente trabalhando para melhorar. Muito importante essa reflexão e entender também que isso vem da gente que consome também, né? Também. A gente já volta a conversar um pouquinho mais, Andréia, sobre esse dia especial do teatro e da arte. Peço licença. A gente volta a falar sobre vacinação aqui na cidade. Amanhã a Secretaria de Saúde promove o Dia D de multivacinação. A ação será realizada nas 18 unidades de saúde do município, exceto a do Pagador de Andrade e também da UBS Central. Essa ação irá acontecer das 8 da manhã até as 5 horas da tarde e tem o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até 14 anos de idade. Nas unidades de saúde estarão disponíveis 17 tipos de imunizantes diferentes, que compõem o calendário nacional de vacinação da criança e também do adolescente. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, após 2 anos de pandemia, foi registrado a maior queda contínua dos últimos 30 anos nas vacinações infantis em todo o planeta. Ao todo, 25 milhões de crianças estão com as vacinas atrasadas. O Brasil está entre os 10 países com a maior quantidade de crianças com a vacinação atrasada. Então, reforçando, amanhã, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, tem campanha do Dia D de multivacinação em Jacareí. No dia 11 de agosto foi comemorado o Dia Nacional do Advogado. Na Câmara Legislativa, um projeto de lei de 2020 homenageia esses profissionais por meio da solenidade Prêmio Advocacia Cidadã. Em 2020, a Câmara Legislativa instituiu no calendário municipal o Prêmio Advocacia Cidadã. Na 25ª sessão ordinária foi realizada a 2ª edição da homenagem. Ao todo, foram 8 profissionais que receberam a premiação. 6 sob a indicação da Ordem de Advogados do Brasil, subseção de Jacareí, e 2 da Câmara Municipal, indicados pelo presidente da Casa, o vereador Paulinho dos Condutores. A gente vem acompanhando, né? Eu prezo muito pelo trabalho de todos os advogados, né? E o Wagner e a Fernanda fazem um excelente trabalho aqui na Câmara, né? A gente tinha que indicar os 2 profissionais e dessa vez a gente optou por estar indicando os 2 pelo trabalho que exerce, a receptividade com as pessoas. Eu acho que isso manda muito, né? Na Câmara Legislativa, os projetos de lei desenvolvidos passam pela Secretaria de Assuntos Jurídicos. No total, 4 advogados exercem essa responsabilidade. Desta vez, Fernanda Monteiro e Wagner Bacaro foram os homenageados na sessão solene. Muitas vezes a própria sociedade não entende o papel que o advogado exerce, mas a Câmara, quando se abre, quando homenageia quem está servindo a população, demonstra que o que nós estamos fazendo está no caminho correto e assim devemos permanecer. A homenagem Prêmio Advocacia Cidadã é de autoria dos vereadores Rodrigo Salomão e Luiz Flávio. Ambos destacaram a importância de trazer o dia 11 de agosto, Dia Nacional do Advogado, para dentro da Casa Legislativa. Através da advocacia é possível a gente fazer uma sociedade mais justa, mais igualitária,
defendendo os direitos sociais, os direitos individuais, os direitos fundamentais. Então, para mim, hoje é um dia muito importante com esse projeto que eu criei e junto com o vereador Rodrigo Salomão, de poder homenagear os profissionais da advocacia da nossa cidade que fazem um grande trabalho. O projeto de lei número 2 de 2020 tem como objetivo homenagear advogados que tenham contribuído para o desenvolvimento social de Jacareí. Todas as indicações possuem critérios como idade e tempo de profissão, a fim de receber na solenidade profissionais jovens e veteranos. Esse é um importante projeto que eu criei junto com o vereador Luiz Flávio em 2020, que é analisar solenidades que homenageavam diversas classes de trabalhadores da nossa cidade de forma justa. A gente viu que existia uma lacuna, não existia uma homenagem aos profissionais de direito da nossa cidade. Foi aí que surgiu a ideia de trazer esse projeto para essa Casa Legislativa. A advogada Marisa Migli exerce sua profissão desde 1993. A homenageada marcou história no município, se tornando a primeira mulher presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, em Jacareí. Agora, ela recebe a solenidade por meio da Câmara Legislativa. Tremendamente grata pela Câmara, não só em meu nome, mas em nome de toda a advocacia, porque nosso trabalho é um trabalho de muito fôlego. A advocacia não é uma profissão para fracos, né? E eu me sinto hoje só representando os meus colegas, porque aqui somos 1.200 advogados hoje e todos merecem essa homenagem. Além dos homenageados, o evento contou com a presença dos servidores públicos, do presidente da OAB, Carlos Guerra, e da procuradora-geral do município, Moira Fernandes, que representou o prefeito Isaías Santana na sessão solene. Parabéns aí a todos os homenageados. Agora a gente fala sobre a Prefeitura, que por meio da Secretaria Municipal de Educação convida a comunidade escolar e professores da rede de ensino a participarem da consulta pública sobre a reforma do plano de carreira do magistério. A consultoria pública é uma ferramenta para discutir as propostas de reforma do plano de carreira do magistério e tem a finalidade de dar transparência, publicidade e colher opiniões e sugestões dos professores, dos pais e de toda a comunidade, garantindo assim a participação popular. De acordo com a Prefeitura, as alterações propostas foram construídas com o objetivo de valorizar os profissionais do magistério, levando em consideração as manifestações e contribuições já apresentadas. O projeto de lei está em consonância com a Agenda de 2030, atingindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A consulta desse projeto de lei está disponível no site da Prefeitura, é só acessar jacareí.sp.gov.br até o dia 30 de agosto. E a gente volta a conversar com a Andréia de Medeiros, que é atriz e palhaça. Estamos conversando hoje sobre o Dia da Arte do Teatro. Andréia, tem mais comentário aqui sobre você. Elaine Bento, maravilhosa sempre. Muito legal esse reconhecimento, né, Andréia? Agora, falando um pouquinho mais sobre essa questão do dia 19 de agosto, que é o Dia da Arte do Teatro, né, do artista que faz parte dessa área, queria que você comentasse um pouquinho, existe uma reflexão para ficar para o pessoal de casa e também para os artistas que estão nessa área sobre esse dia? Eu acho que existe sim. Bom, para o pessoal de casa em geral, é mais um convite do que uma reflexão. Tenham contato com arte. Não se privem disso. Isso é um valor que o ser humano necessita. Se você gosta de música, vai para música, de teatro para teatro, de artes visuais, o que for, mas tenha contato com a arte. É algo que faz diferença na nossa vida, de verdade mesmo. Então, assim, tenha contato, faça, assista, ouça, enfim. Isso é para todos. É uma necessidade humana. E para os artistas que sempre retornem a esse primeiro momento em que descobriram essa vocação. Porque em alguns momentos a gente passa por jornadas mais pesadas e que talvez nos afastem um pouco
primeiro momento que foi com certeza muito mágico, muito especial e que eu tenho absoluta certeza que todos vivemos. Então, voltem para esse momento, porque lá está a sua verdadeira essência, para além de qualquer outra coisa que possa ter te comprometido ao longo do tempo. Então, volta para isso que realmente é você, faz de fato aquilo que você acredita e oferece com todo o seu coração para os outros seres humanos. É isso. Tá aí uma ótima reflexão para esse final de semana. Também consumir muita arte importante, né, André? Muito obrigada pela sua presença. A gente estava esperando o dia de trazer você aqui, porque você é muito conhecida. É um prazer sempre falar sobre arte, principalmente com você. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. É só pesquisar no Facebook e também no YouTube, TV Câmara Jacareí. Se cuide, até mais, boa sexta-feira!